Esse vídeo irá discutir a atual situação do Brasil com relação à taxa de juros e seus impactos na economia. Nos últimos anos, o Brasil passou por um momento de expansão com o estímulo do consumo. O consumo consiste na quantidade agregada de bens e serviços que as famílias e empresas desejam consumir, considerando os fatores determinantes das oportunidades econômicas. A decisão de consumir está diretamente ligada à decisão de poupar, ou seja, um agente econômico deve decidir entre consumir agora ou no futuro, que depende do bem-estar percebido que o agente terá dependendo da sua escolha. O governo Lula foi marcado por uma política fiscal expansionista, com estímulo ao consumo, que foi intensificado por programas sociais que incluíam transferência de renda, visando diminuir a pobreza. Dessa forma, mais pessoas passaram a ter acesso ao consumo, aumentando a demanda agregada por produtos, gerando mais empregos e aumentando a produção nacional. Porém, o estímulo ao investimento foi deixado de lado, e com o contínuo incentivo ao consumo, a oferta agregada não acompanhou a demanda, fazendo o nível de preço subir e aumentar a inflação. Por exemplo, com o início do governo Dilma, que manteve o estímulo ao consumo, diminuindo a taxa de juros, a inflação continuou a subir e a demanda e a oferta começaram a diminuir. O Brasil se encontrou em uma crise econômica, que foi agravada pela crise política que se instaurou. A desconfiança no governo e a instabilidade política diminuíram ainda mais o consumo, e também os investimentos internos e externos, diminuindo consequentemente a oferta. Com o aumento da inflação, a taxa de juros não podia ser reduzida, pois quanto maior a taxa, maior o retorno e maior o custo para o crédito. E, portanto, os agentes econômicos são levados a consumir menos e poupar mais. Enquanto que, com a taxa de juros menor, há maior acesso ao crédito e maior incentivo ao consumo. Assim, a taxa Selic, que já não diminuía desde 2012, começou a crescer potencialmente, chegando a 14,25% em julho de 2015. O IPCA chegou a 10,17%, não atingindo a meta de 6,5% no ano de 2015, além de uma queda de 3,8% no PIB. Com o impeachment de Dilma, em agosto de 2016, alguns economistas estimaram perspectivas e indicadores melhores para a economia brasileira, incluindo sinalizações da redução da Selic. Como há menor demanda por crédito e redução do consumo com uma taxa mais alta, há uma queda no nível de preços e no PIB. Dessa forma, há um trade-off entre uma expansão econômica e estabilização da inflação, que fez com que a taxa não fosse reduzida nos últimos anos. O IPCA, que começou a cair lentamente, teve em setembro a menor taxa de crescimento do ano e tem uma previsão de 7,23% para o fim do ano. Apesar de não atingir a meta, mostrou uma tendência positiva. Como a taxa de juros é a ferramenta usada pelo Bacen para controlar a inflação, quando este julga que a inflação está compatível com as metas pré-estabelecidas, pode baixar os juros e, por isso, decidiu em outubro baixar a Selic. A taxa foi reduzida pela primeira vez em 4 anos para 14%, o que só ocorreu devido à diminuição da inflação e às estimativas de convergência da inflação para a meta entre 2017 e 2018. Além disso, o Banco Central informou que pretende seguir com uma política de corte de juros moderada e gradual. Neste cenário, economistas preveem uma melhora gradativa na economia, apesar de lenta. Diante das estimativas de redução da inflação e de algumas medidas como a redução da taxa de juros, a economia parece estar sendo reaquecida aos poucos. Created using Powtoon.